finalizando, hein? Nas aulas 44 e 45. Utilizamos 3 aulas, né? Mas está de bom tamanho. 2 ou 3 aulas e tal. Eu estava até olhando aqui os seus exercícios, né? Que você deve fazer, porque o marxismo tem essa questão da praxis, né? Essa teoria e a prática. Uma coisa vai ajudando a outra. Aqui nosso material também, né? Teoria, estuda, escreve, faz síntese, faz exercício, uma coisa vai ajudando a outra. Então ele fala algumas coisas muito legais aqui, cita anarquistas, liberdade limitada, fala da distinção que falamos agora há pouco sobre comunistas e socialistas, já no momento de agora, vamos dizer assim, né? Que estamos vivendo aqui. Coloca aqui a importância, quando falamos em classes sociais, luta de classes, a importância que tem a propriedade privada para isso. O Manifesto Comunista, como uma forma de divulgar para todos, né, inclusive para o trabalhador, essa possibilidade de mudança. Tem umas citações aqui do Karl Marx muito legais. Ó, a história de todas as sociedades tem sido a história da luta de classe, ou das lutas de classe. Ele coloca, ó, de todas as sociedades. Depois vai falar, exceto a sociedade primitiva, né? Não tem classes, não tem luta de classe. A estrutura econômica da sociedade que condiciona a superestrutura, aspecto jurídico, aspecto religioso, artístico, né? Colocando o materialismo histórico que concebe a história a partir da luta de classes, da determinação de formas ideológicas pelas relações de produção, revolução conduzida pelos trabalhadores, destruição da propriedade privada e etc. Então tem aí alguns exercícios aí. O que mais que nós temos que comentar aqui? Também a questão do comunismo mesmo, um movimento político da classe trabalhadora e também a sociedade criada por essa classe trabalhadora. Tá? Então ele é tanto um tipo de sociedade criada, que nós sabemos que não existe ainda, e uma ação política. Tá? E alguém vai perguntar, professor, mas classe média ninguém fala, né? Não fala também. Quer dizer, o marxismo, o anarquismo, o socialismo de um modo geral, ele vai atrair, obviamente, os trabalhadores, os operários, os camponeses. Mas ele também vai atrair um grupo muito grande de intelectuais. Inclusive esses que estão escrevendo todas essas questões aqui são intelectuais, são nobres. Tá? Tem um intelectual russo, Kropotkin, era um príncipe, né, nobre. Ele acaba renegando a nobreza dele, vai ser geógrafo, depois sociólogo, historiador, todo isso aí, e vai ser um ativista anarquista. Só que ele vai trabalhar com a ideia de que a evolução nossa, da sociedade, tudo, ela não está na competição. Um bom debate com o Darwin, né? Não está na competição, mas um certo tipo de Darwin, mas está na ação mútua, na colaboração. Então percebo que tem aí vários setores envolvidos nessa discussão. O Marx falava que a classe revolucionária era o operariado, já expliquei por quê. O Bakunin vai acrescentar também os camponeses e todos que têm ou sofrem algum tipo de opressão, né, e tal. Fariam parte dessa luta e tudo mais. Mas se você for ver na prática, não na prática, mas na realidade,
a Revolução Russa de 1917 e a Revolução Chinesa de 1949, ela praticamente teve como protagonista não o operariado, mesmo que ele estivesse presente, sobretudo lá na Rússia. Mas o protagonista principal foram os camponeses, que não era o que previa lá. Marx previa o socialismo em países ricos, ou que tivessem uma produção industrial significativa. E acabou acontecendo em outros cantos. Alguns vão dizer que tem aí a ver o porquê de ter ido para um outro caminho. Não sei se é por isso, mas esta teoria. Aí temos a realidade aí para confrontar com isso tudo, aprofundar, enriquecer e produzir outras coisas, né? Mesmo em Cuba, né, que todo mundo coloca, quer dizer, nem houve no início, lá era uma revolução socialista, ela vai ser, Cuba se declara socialista depois da Revolução 61, se não me engano, a Revolução de 59. Nesses países nós temos, como eu coloquei, o governo comunista. A economia é estatizada. E se coloca as prioridades aí para a sociedade e tal. Mas não deu o salto para uma sociedade comunista. Vai dar? Não sei. Né? Agora tem. A China está super poderosa aí. Para onde vai? Não sabemos. Né? Mas também não é capitalista. Então, legal. A história da humanidade tem esses negócios. Achou que acabou tudo? Não. Bom, agora a classe média era vista por eles aqui, o nosso texto fala disso, como a classe contra-revolucionária. Tá? Alguns já falam uma classe reacionária. A classe média, ela assume os valores da classe dominante. A classe média, ela não se assume como explorada. Então, ela está mais próxima, muitas vezes, né, porque a classe média também é um conceito complicado, tem o mais pobre, mais rico, mas está muito mais próximo da classe de baixo do que da classe de cima. Mas ela se espelha lá em cima e é lá que ela quer estar, ela pensa como lá. Então aqui você entra também naquele esquema nosso de estrutura e superestrutura, que naquela parte de cima nós falamos um monte de, tem a ideologia. Então, na concepção marxista, a ideologia é isso aí, quer dizer, é quando a classe dominante, o pensamento da classe dominante é dominante para toda a sociedade. Então, quando a classe dominante consegue fazer com que os seus valores, o seu pensamento atinja a todos e as pessoas pensam como ela, dentro do que é possível pensar como ela. Então, você tem aí, além da polícia, do exército, da repressão, você tem também esse convencimento de que as coisas são assim mesmo e que essa é a regra do jogo. Por isso que é muito difícil, de qualquer forma, você fazer a revolução, como eu proponho aqui, tá? Porque tem muitos opositores aí. E a última questão, deixa eu ver o que vale aqui. Assim, a questão da doutrina social da igreja. É isso aí. Bom, como é que chama lá? O nosso livro, ele não trabalha, né? Eu fui ver, não tem nada no nosso texto sobre a doutrina social da igreja e também não tem no livro do segundo ano. Mas eu lembro que eu comentei com vocês isso aí. Então vamos lembrar aí. A doutrina social da igreja, ela surge aqui com uma encíclica, ou seja, um documento feito pelo Papa, chamada Rerum Novarum. Essa encíclica foi escrita em 1891 pelo Papa Leão XIII. Papa Leão XIII, encíclica Rerum Novarum, que significa das coisas novas e sobre as questões ou sobre as condições dos operários. Então aparece nessa encíclica
as condições dos operários. Então a igreja consegue perceber, consegue ver as condições materiais de existência dos operários e questiona isso, o que já era um grande passo. Karl Marx falava lá que a religião é o ópio do povo, porque ela justificava tudo a favor da classe que dominava, e então a pessoa que era pobre ou sofredora só ia ser feliz depois que morresse, lá na eternidade e tal. Bom, espero que isso aconteça também, mas enquanto isso, como é que faz? Aceitamos as injustiças e tudo mais? Aí não dá, né? Então, a encíclica e essa doutrina social, ela vai solicitar, vamos dizer assim, ou indicar, né, aos industriais, aos burgueses, que aumente o salário dos trabalhadores, que possibilite uma qualidade de vida melhor aos trabalhadores. Aumenta o salário, diminui jornada, condições das fábricas. Mas também pede aos operários que parem de lutar e nada de greve e de violência. Tá bom? Ela vai se colocar, se deseja, né, colocar como mediadora dos conflitos sociais. Como se ela tivesse aí e pudesse ser o juiz dessas disputas. Tá bom? A doutrina social da igreja, nesse momento aqui, condena a luta de classes, portanto, óbvio que ela não apoia o anarquismo, não apoia o marxismo, mas ela vai abrir uma brecha, né? Quando vocês assistiram aquele pedacinho lá do filme do Dance, né? Grito de Justiça, Dance é o nome de um padre que existiu e tudo mais. E dentro dessa brecha, né? Ele vai na questão social, ele se candidata até como político. De qualquer forma, a igreja não parou aí, ela foi atualizando, né, essa doutrina. Eu até considero que ela foi progredindo, né? Você tem aí Pio XI, João XXIII, Paulo VI, tá? Lá o Concílio Vaticano II, Puebla, a opção que a igreja faz pelos jovens e pelos pobres, tudo é fruto disso aqui. E vai se tornar aí forte na questão social, na doutrina social da igreja. Vale destacar que aqui na América Latina, inclusive no Brasil, vai surgir o que se chamou de teologia da libertação, né? Então são os padres, os religiosos, os teólogos, que leem cada vez mais a Bíblia, o Evangelho, pelo olho do oprimido, né? Pelo olho dos de baixo, dos que sofrem. E a partir daí vão ter a sua ação, né? De catequese, de religiosa. Então eu anotei aqui uma frase que é legal: a salvação da alma, que é objeto praticamente de toda a religião aqui, sobretudo o cristianismo, né? A salvação da alma envolve a libertação do corpo. Então é importante falar da salvação da alma, mas também tem que preocupar com o corpo da pessoa que está aqui, que está passando fome, que está sendo oprimida, sofrendo violência. Então faz necessário lutar também pelas transformações sociopolíticas. As condições sociais dessas pessoas, a opressão política, que não pode esquecer que essa teologia ela ia prosperar numa época em que o Brasil vivia ou sofria ditadura militar. Você pode falar ditadura, pode falar regime militar, não tem problema. Fala regime, mas sabe que foi uma ditadura. E quase não tinha muito espaço para discussão, para debate, tudo é fechado, proibido. A igreja se tornou um espaço para isso. Aí vem as comunidades de base, né, SEBs, né, e tudo mais. Claro, alguns vão dizer, mas não pode misturar uma coisa com outra. E aí vai ver hoje como é que está, né? Então, quem criticava lá, hoje parece que esqueceu isso. De qualquer forma, teólogos da libertação. Tá? O que mais aqui? Eu acho que só isso. Então, veja, eu lembrei, inclusive, para fechar isso aqui, de dois fatos interessantes. Que nós falamos de acabar com os anarquistas, né, imediatamente, com o Estado opressor, e os comunistas de uma maneira mais gradual. Mas como convencer as pessoas, né? Porque as pessoas não mudam.
de repente assim. Então eu lembro muito bem de quando eu trabalhei esse assunto com alguns alunos do curso de graduação em História, tinha uma aluna lá muito brilhante, né? Que trabalhava inclusive com crianças, então eu falei, lembra aquela brincadeira, não sei se eu contei para vocês já, aquela brincadeira das cadeiras. Então você coloca lá 7 cadeiras e 8 pessoas, e vai tocando a música, vai tirando as cadeiras e vai ficando cada vez menos pessoas, né? Sempre tem uma cadeira a menos. E uma brincadeira, todo mundo ri, mas ao mesmo tempo que ri, empurra o outro, derruba, puxa literalmente a cadeira para ganhar a competição. Isso é uma brincadeira, mas você está mostrando ali como que é a sociedade. E está formando também um tipo de mentalidade. Vale até tudo para você ficar ali. E aí, então por que não fazer diferente? Né? Como seria isso na sociedade lá anarquista, né? Para manter a competição, no sentido de que ela também é importante para você conquistar coisas, né? Você evoluir e tudo, coloca 2 grupos, mas aí não ganha aquele que fica sozinho lá na cadeira. Vai tirando as cadeiras, mas o grupo que vai ganhar é justamente aquele que fica o maior número de pessoas possíveis com o menor número de cadeiras. Então um segura o outro, puxa, senta no colo e segura. É uma brincadeira também, mas você vai perceber o quê? Colaboração de um com o outro. Não vou ganhar sozinho, ganhamos no coletivo, ganhamos no grupo. Então você provoca, vamos dizer assim, uma outra forma de pensar, né? E num curso que eu fiz, um professor falou assim, eu fui numa festa na casa de um amigo e tinha uma criança, filho do dono da casa. Ele vai lá e leva um chocolate para a criança. Então o que ele faz? Dá um presente. Quem é que não gosta de chocolate? A criança gosta, ela gostou mesmo. Mas falou, não quero não. Mas você não quer o chocolate? O cara ficou até meio chateado. Ele não gosta? Não gosto. Então por que você não quer? Olha, eu não quero porque esse chocolate aqui não vai dar para repartir por todas as pessoas que estão aqui. Então eu não quero. Olha só, esse é um fato verdadeiro, portanto é numa cidade como a nossa. Então eu já fui educado assim. Mas não é assim que se age normalmente, não é? Você manda esconde, não, esconde, come depois, não mostra não, pega só para você. Aqui foi outro caminho. Então imagina isso numa sociedade sem o Estado opressor, onde isso passa a ser algo mais padronizado. Não robô, mas de colaboração espontânea, como diria o Kropotkin. Vou deixar as atividades aí para vocês fazerem. A aula de saúde é só isso mesmo, tá? Essa reflexão que faltava aqui. E vou colocar algumas atividades para vocês fazerem. Por quê? Porque vão ajudar lá na nota, tá? Façam no bimestre passado, valeram. Nesse também valerá. Até.